Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 35 do dia 13 de outubro de 2020. Esta atividade foi planejada em conjunto com o professor Júnior, ok? Vamos lá então, eu tenho aqui o nosso texto. Mais uma vez, recomendo para vocês que vocês devem fazer o seguinte: vocês vão ver esta videoaula e vocês vão, logo após a videoaula, fazer uma leitura do texto, porque vocês vendo a videoaula e fazendo a leitura do texto, vocês têm mais de um canal de aprendizagem, ok? Muito bem, vamos começando então. Vamos ver se minha caneta aqui está funcionando. Muito bem, está funcionando. Vamos para a tinta vermelha. Tinta vermelha. Foi. Muito bem. Gente, vamos pensar o seguinte, tá? Olha aqui para mim. Simplificação de frações, tá? Quando você olha essa palavra simplificação, significa o quê? Né? Simplificação. Ação é fazer alguma coisa. E simplificar, né? Você vai deixar uma coisa mais simples. Então olha aqui comigo, ó. Por exemplo, se eu tenho essa fração aqui, ó. Acompanhem comigo aqui. 12, certo? 18 avos. Ok? Muito bem. 12 18 avos. Essa fração aqui, se eu pegar a calculadora, tá? Vou colocar a calculadora aqui só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. A fração, ela também representa uma divisão, certo? Ela representa a fração 12 dividido por 18. É sempre o numerador dividido pelo denominador. É sempre o de cima dividido pelo de baixo. Certo? Muito bem. Então, só para a gente saber rapidinho qual que é o valor dessa divisão, eu vou fazer aqui na calculadora e todo mundo vai conseguir ver. Ó. 12 dividido por 18. Tá? É 0,667. É infinito, né? Então, eu vou colocar aqui 0,66666, infinito. E assim por diante. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu só reorganizar esses escritos. Né? E aí vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Simplificação de frações. Olha só. O que é simplificar uma fração? É deixar ela mais simples. Tá? O que quer dizer com isso? Você vai pegar algum número que você saiba que dê para dividir o de cima e dê para dividir o de baixo ao mesmo tempo e vai dividir os dois. Veja só, o 12 aqui no exemplo, ele não é par? É par. E o 18, ele também não é par? Ele é par. Então eu sei que eu posso dividir o 12 por 2 e eu sei que eu posso dividir o 18 por 2. Professor, eu não posso dividir o 12 por 2 e o 18 por 3? Não, senhorito, não, senhorita. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Quanto é que é 12 dividido por 2, gente? É 6. E quanto é que é 18 dividido por 2? É 9. Certo? Professor, terminou a simplificação? Não terminou ainda, porque dá para dividir mais ainda. Será que tem algum número aqui que dá para dividir o 6 e dá para dividir o 9 ao mesmo tempo? Existe. É o 3. Então, posso dividir por 3 e eu posso dividir por 3. Ok? Então, 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. E 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho a minha fração simplificada. E aí vocês vão dizer, professor, você está dizendo então que 12 18 avos e 2 terços é igual
Como que pode ser igual, professor? Se são números diferentes. Aí que tem a explicação. Olha aqui, ó. Vou pegar a calculadora de novo, né? Antes a gente fez isso aqui. A gente fez esse 12 dividido por 18, certo? Agora eu vou fazer, ó, 12 dividido por 18. Agora eu vou fazer 2 dividido por 3. Olhem para cá, ó. 2, olha lá. Presta atenção. Se minha calculadora aqui, a gente já pega de novo. 2, antes a gente fez 12 dividido por 18. Agora a gente vai fazer 2 dividido por 3. Olha aqui. 2 dividido por 3 deu 0,66666. É a mesma coisa, certo? Então, olha só. 12 dividido por 18 dá 0,6666 e assim infinitamente. E 2 dividido por 3 vai dar exatamente o quê? A mesma coisa. Certo? Aqui está. Certo? Deu exatamente a mesma coisa. Significa então que esta fração aqui que eu circulei em azul é exatamente igual a esta fração que está circulada em verde. Só que esta fração aqui ela é mais dificultada, é mais complexificada, é o contrário de simples. E essa fração verde aqui é a nossa fração simplificada, certo? Simplificada. Muito bem. Basicamente, o que é fazer uma simplificação de fração, então? É você encontrar uma nova fração que tenha o mesmo valor, ou seja, é equivalente. Equivalente significa ter o mesmo valor. E ser equivalente à fração anterior. Então, olha só. O que acontece aqui? A gente viu que essas duas frações aqui, elas têm o mesmo valor. Então, elas são o quê? Equivalentes. Não coube aqui, né? Não coube aqui, mas deu para ver ali. Equivalentes. Certo? Elas são frações equivalentes. Essas duas aqui são frações equivalentes, elas têm o mesmo valor. Uma está mais simplificada. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui, tá? Se eu pegar essa outra fração aqui, ó, 8/16, certo? Ah, eu vi aqui que os dois são pares, né? Então eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. 8 dividido por 2 vai ficar 4, 16 dividido por 2 vai ficar 8, certo? Aqui eu vejo que ainda dá para continuar. Eu posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, certo? Sempre que der para continuar a divisão, a gente vai continuando a divisão, certo? Então, vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Aqui ainda dá para continuar, ó, por 2 de novo, certo? Então, 2 dividido por 2 fica 1, 4 dividido por 2 dá 2. Tem aqui, será que tem como continuar aqui agora? Será que tem algum número que divide 1 e 2 ao mesmo tempo? Não tem, né? Se você dividir por 1, ele vai ficar a mesma fração. Então 1 não vale, né? Não tem mais nenhum outro número. Se você dividir por qualquer outro número, vai dar um número com vírgula, e não é isso que a gente quer. A gente quer que fiquem números inteiros na fração. Não pode número com vírgula. Aí sai. Aí, se a gente fizer número com vírgula, sai do que a gente quer, certo? Então, basicamente é isso. Importante, olhem aqui para mim, importante. Quando você faz uma sequência de simplificação, não precisa necessariamente usar o mesmo número. Por exemplo, aqui em cima, ó, eu usei, tá? Aqui em cima, eu usei primeiro simplificação por 2 e depois eu usei simplificação por 3. Se desse para continuar, poderia ser por 4,
poderia ser por 3 de novo, poderia ser por 2 de novo, poderia ser por 5 de novo. Você pode fazer uma sequência de simplificações usando números diferentes, tá? E às vezes acontece de dar o mesmo número igual, tá? Então isso vai muito uma questão de você perceber, certo? Muito bem, então vamos aqui para o texto. Ó. Simplificação de fração é o procedimento usado para encontrar frações equivalentes, ou seja, que têm o mesmo valor, formadas por números inteiros menores que o da fração original. Então é isso que a gente fez. Ó. A gente encontrou uma fração que tem números inteiros menores do que o da fração original, certo? Muito bem. Ou seja, é possível encontrar uma fração que tenha o mesmo valor de divisão, mas com números menores, certo? Muito bem. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio de uma divisão, pelo máximo divisor comum aos dois números. Tá? Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Igual eu falei aqui nessa aqui de baixo. Ó. Será que tinha algum número que dava para dividir os dois ao mesmo tempo? Não dava. E aqui em cima também, ó, será que tem algum número que dá para dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não tem. Então acabou, está totalmente simplificado. Continuando. Uma fração simplificada sofre alteração do numerador e do denominador, mas o seu valor matemático não é alterado. Olha aqui o valor matemático das duas. Ó. 12 dividido por 18 dá 0,666. 2 dividido por 3 dá 0,6666. Então é o mesmo valor matemático, mas com números simplificados. Certo? Muito bem. A fração, quando tem seus termos reduzidos, torna-se uma fração equivalente. Então, olha só, essas duas frações aqui são equivalentes, elas têm o mesmo valor. Essas frações aqui também são equivalentes. Ó. O 8/16 é equivalente a 1/2, certo? Se você fizer um desenho igualzinho, tá? Esse desenho aqui do lado vai ser uma pizza dividida em 2 e você pegou 1, né? É 1/2. Se você fizer o desenho do 8/16, você vai ver, tá meio torto aqui porque eu tô aqui, pronto. Se você fizer o desenho do 8/16, você vai dividir ele em 16 partes e vai pegar 8 partes e você vai pintar, você vai ver que vai dar o mesmo desenho, tá certo? Muito bem. Continuando aqui, ó. Exemplo, a fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes. 8/16 é equivalente a 4/8, equivalente a 2/4, equivalente a 1/2, como a gente viu aqui, né? Elas são formadas por elementos diferentes, mas todas possuem o mesmo valor proporcional, que a gente falou aqui, né? Se você pegar o 8 e dividir por 16, ele vai dar o quê? Vai dar 0,5. Certo? E se você pegar o 1 e dividir por 2, ele vai dar 0,5. Então é a mesma fração, é o mesmo valor matemático, só que com números diferentes. É a mesma fração. Aí se você simplifica ela, você tem números menores. Agora aqui, ó, vou trocar a tela aqui para falar para vocês. Para que serve simplificação, professor Paulo? Para que eu vou usar isso na minha vida? Sempre falo para vocês o seguinte, tudo que a gente aprende na matemática antes, a gente vai usar na matemática depois, tá? E lá para frente, no sétimo, no oitavo, no nono ano no ensino médio, vocês vão usar contas com frações. E aí, vocês vão precisar fazer multiplicação de fração, etc e tal, etc. O que vai acontecer? Se você tiver uma fração igual essa que a gente viu, 8/16, você vai precisar multiplicar por 8, você vai precisar multiplicar por 16. Olha o tempo que você vai levar para fazer essa conta. Se você simplifica essa fração, 8/16
para o 1 meio, que nem a gente viu aqui, ó, o que vai acontecer? Você, em vez de multiplicar por 8, você vai multiplicar por 1. E em vez de multiplicar por 16, você vai multiplicar por 2. Então vai economizar um tempo gigante. A simplificação se chama simplificação porque é para tornar mais simples mesmo. Entende? Então, simplificação é uma coisa extremamente importante na matemática. Vamos aprender hoje para a gente nunca mais esquecer. Sempre que a gente vir frações, a gente precisa lembrar de simplificar, deixar a nossa vida mais simples. Tá certo? Vamos continuar aqui então. Gente, continuando aqui, ó. Neste exemplo, nós temos que a fração 1 meio é a fração irredutível de 8/16. O que significa irredutível? Não dá para reduzir mais os números, né? O 1 meio aqui é irredutível, não dá para reduzir mais. Ok? Então vamos lá. Simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembrando aqui, ó, tem que ser, olha para cá, ó, mesmo número aqui, 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 mesmo número aqui. Tem que ser os mesmos números, sempre. Olha aqui em cima, ó, mesmo número aqui, mesmo número aqui, mesmo número aqui, mesmo número aqui. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. De um passo para o outro, não importa se eles forem diferentes, né? Daqui para cá não importa se eles forem diferentes, né? Certo? Mas na fração tem que ser o mesmo número. Ok? Muito bem. Veja aqui então, ó. Simplificando essa fração 24/36. Ó. Olha só. Simplificou por 2. 2 de novo. Agora simplificou por 3. Ó, tem que ser o mesmo número na fração. E chegou a 2/3. Tá? Muito bem. Passo a passo, tudo mais, né? Você também pode simplificar a fração de uma única vez. Você não precisa fazer passo a passo se você já souber um número maior que divide em cima e embaixo, tá? Que no caso, esse número maior, quem que ele vai ser? Uma matéria que a gente já aprendeu, máximo divisor comum. Ele é o máximo divisor comum entre os números da fração, certo? Então, se você souber o máximo divisor comum entre aqueles números ali, você pode usar ele para simplificar e está tudo certo. Olha aqui os exemplos, ó. Esse mesmo exemplo aqui que a gente falou da fração aqui, gente, olha aqui, ó, 24/36, que a gente dividiu por 2, depois dividiu por 2, depois dividiu por 3 e chegou a 2/3, a gente pode pegar e dividir tudo de uma vez só. Olha só, se eu sei que o MDC, máximo divisor comum, entre 24 e 36 é exatamente o 12, eu posso pegar o 12 e simplificar essa fração aqui por 12. Então, olha só, 24/36, eu divido por 12 em cima, divido por 12 embaixo, vai ficar exatamente igual. 24 dividido por 12 dá 2, 36 dividido por 12 dá 3. Eu fiz toda a simplificação de uma vez só, porque eu sabia o máximo divisor comum. Tá certo? Tem outros exemplos aqui embaixo, tá? Que daí vocês vão ver com mais calma. Agora é a hora que vocês vão fazer a leitura e vocês vão perceber. 32/40, né? Aqui o MDC entre 32 e 48. Eu consegui dividir por 8 em cima e embaixo, né? E deu 4/5. Olha um outro jeito de fazer isso aqui, ó. Rapidinho, só pra gente ver, tá? Se eu não sei o MDC, eu posso ir fazendo passo a passo, ok? 32 é um número par e 40 é um número par, então eu sei que dá para dividir por 2, certo? Então eu tenho aqui 32 dividido por 2 dá 16, 40 dividido por 2 dá 20. 16 é par, 20 é par, então eu sei que dá para dividir por 2 em cima e embaixo. 16 dividido por 2 dá 8 e 20 dividido por 2 dá 10. Novamente,
eu sei que são pares, né? Então eu posso dividir de novo. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. E aqui não existe nenhum número que eu possa dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo, então eu cheguei na minha fração irredutível, não consigo reduzir mais, cheguei ao final. Então, se fizer desse jeito, tá certo, professor? Tá certo. Se fizer desse outro jeito aqui, tá certo, professor? Tá certo também. Muito bem, gente. Basicamente, tá? Basicamente, o que precisava, o que precisa se fazer para simplificar a fração é justamente isso, tá? E aí nós temos a nossa simplificação de fração. Vocês vão olhar esses outros exemplos aqui com mais calma antes de fazer as atividades, tá? E aí vamos dar prosseguimento. Só para finalizar, portanto, para que uma fração torne-se irredutível, devemos dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum ou realizar a simplificação por partes, que nem a gente fez ali. Lembre-se de que toda fração irredutível possui inúmeras frações equivalentes. Existem inúmeras frações equivalentes. Olha só, essa fração aqui, ó, 32/40. Tem essa que é equivalente, tem esta e tem muitas outras que são equivalentes a ela. Ok? Muito bem. Os exercícios, gente. Os exercícios é o seguinte, ó. Copie os enunciados no caderno e responda. O enunciado está dizendo para copiar. Escreva cada fração abaixo na forma mais simples possível. Vocês vão fazer isso que a gente viu nessa aula, né? Em todas essas 4 frações, ok? Muito bem. Número 2. Simplifique a fração 16/64 dividindo o numerador e denominador por 2 sucessivas vezes. Então você vai dividindo por 2 até não conseguir mais. Ele está pedindo para você dividir só por 2. Número 3. Simplifique a fração 36/54 dividindo o numerador por 2 ou por 3 sucessivas vezes. Está pedindo para você fazer isso só com 2 e com 3. Divisão com 2 e divisão com 3. E a última, utilizando o método das divisões sucessivas, simplifique as frações. Então essa número 4 não é para usar o MDC, é para você fazer passo a passo. Tá ok, gente? Então basicamente era isso que nós teríamos para a aula de hoje. Uma grande saudação para vocês, né? E mesma coisa de sempre, lavem as mãos, saiam de casa apenas se extremamente necessário e basicamente era isso. Cuidado com o corona aí, vamos nos cuidar, né? Até a próxima.